Após a aprovação do Conselho de Orientação, o atacante holandês Memphis volta aos treinos no CT Dr. Joaquim Grava e finalmente o Corinthians deve anunciar a renovação do contrato do jogador. Gaviões da Fiel e outras torcidas organizadas apoiam a intervenção judicial e convocam fortes protestos. E o atacante Caio César faz autocrítica e cobra mais entrega do ataque do Corinthians. Salve galera, nação corintiana, bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento da Minimal Club. A Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil. O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, significa que dura muito mais, não desbota, não encolhe, é sempre aquela sensação de ter uma camiseta nova, mesmo após lavar várias vezes. E o caimento é sempre pensado na valorização do seu corpo. Acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo ou através do QR Code que está aqui na tela. Use o cupom CAP e ganhe 22% de desconto da compra do kit com 4 camisetas. Mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o atacante Caio César, que fez autocrítica para o ataque do Timão, cobrando mais entrega tanto dele quanto do seu companheiro nesse momento no ataque do Timão, o Pedro Raul. O ataque do Corinthians não vem nada bem. Ataque do Timão que vem tendo muitas dificuldades nessa temporada de 2026. O artilheiro mesmo do Corinthians nesse ano não tem nem 10 gols, que é o Yuri Alberto. E nós temos, por exemplo, jogadores que são os vices-artilheiros, que estão na terceira colocação, que são do sistema defensivo. Para ter uma ideia, o segundo jogador que marcou mais gols pelo Corinthians essa temporada 2026 é um zagueiro, Gustavo Henrique, que vem tendo uma eficiência ofensiva enorme. O Caio César, nesse segundo semestre, ele vem sendo o titular absoluto da posição e é o atleta que vem tendo um protagonismo no ataque do Corinthians, principalmente sem o Memphis e o Yuri Alberto, que se machucou no final do mês passado. O Caio César vem sendo bastante eficiente, bastante utilizado e absolutamente que com os gols não saindo, como por exemplo o Corinthians sendo derrotado no último domingo para o Cruzeiro, o único gol da partida do Timão marcado por um zagueiro, o atacante Caio César fez questão de escancarar a atualidade e fez uma autocrítica, tanto para ele quanto o Pedro Raul. Vamos para as palavras do Caio César. Eu e o Pedro Raul estamos nos cobrando muito, porque a gente precisa entregar mais para o Corinthians. Somos dois atacantes de um time muito grande. Não pode ter 2 ou 3 jogos sem marcar gols ou dar assistência. A gente precisa se cobrar mais e ajudar mais o Corinthians. Então, o Caio César ele foi bem firme nas palavras, tanto se cobrando quanto o Pedro Raul, como eu disse hoje, os dois são os titulares do ataque do Timão, sem o Yuri Alberto e sem o Memphis. A minha opinião quanto a essas palavras do Caio César é a seguinte: eu falei para vocês ainda no período da intertemporada que eu acreditava que nós teríamos um Caio César no segundo semestre totalmente diferente do primeiro semestre. O Caio César, ele termina o primeiro semestre muito bem, inclusive jogando muito bem e marcando um golaço contra o Grêmio no Rio Grande do Sul no último jogo. Só que o Caio César, ele praticamente em todos os jogos que ele jogou, ele se destacou. Só que ele teve problemas no primeiro semestre, principalmente com lesões. Nesse segundo semestre, ele vem conseguindo ter uma sequência, sentiu dores musculares, por exemplo, algumas semanas atrás, mas não foi suficiente para tirá-lo dos jogos. E para mim, hoje, sinceramente, quando, por exemplo, nós tivermos Yuri Alberto e Memphis à disposição, Fernando Diniz vai ter que encontrar uma forma para jogar os três.
Então, eu particularmente, analisando essas palavras do Caio César, demonstra que realmente ele quer buscar protagonismo no ataque do Corinthians e entende bem a realidade. Na maioria das vezes, jogadores se esquivam. Não, estamos trabalhando, mais cedo ou mais tarde os gols vão acontecer. Não, ele vai lá e se autocobra, escancara a realidade. Realmente, um atacante do Corinthians não pode passar 2 ou 3 jogos sem marcar gol, ou no mínimo dar assistência. Então, é algo que, sinceramente, para mim é muito importante essas palavras e demonstra que realmente o jogador ele está se entregando totalmente. Torço muito pelo Caio César para que continue evoluindo cada vez mais. E agora vamos falar sobre o Gaviões da Fiel e outras torcidas organizadas que declaram apoio total à intervenção judicial e marcam fortes protestos. Conforme estamos acompanhando, a situação do Corinthians chegou a um ponto que não dá mais para seguir. O clube que vem sendo pessimamente mal administrado, horrivelmente administrado, vamos falar assim, nos últimos anos, agora o Corinthians chega a uma etapa, a um limite da sua história que não tem mais como continuar assim. Quem me acompanha sabe, há alguns meses eu falo para vocês sobre a intervenção judicial ser a única saída para o Corinthians. Vai ter uma auditoria completa e tudo mais, então estamos vendo aí a palavra intervenção judicial cada vez mais tendo seu tom elevado e, claro, cada vez mais apoio. E dessa vez o apoio acaba se tornando fortíssimo, porque na noite da segunda-feira, 17 de agosto, Gaviões da Fiel e outras torcidas organizadas subiram uma nota declarando apoio à intervenção judicial e marcando fortes protestos. Vamos lá para a nota do Gaviões. Salve família! O Corinthians vive uma das maiores crises da sua história. A torcida não aguenta mais essa política suja que domina o clube, os conchavos de bastidores e um modelo associativo que há anos afasta o verdadeiro dono desta paixão, o povo corintiano. As consequências desse sistema estão cada vez mais evidentes, refletidas no caos financeiro e administrativo que compromete a credibilidade da instituição, prejudica seu planejamento e coloca em risco o futuro do Corinthians. Chegou a hora de exigir mudanças profundas. O Corinthians precisa de transparência, responsabilidade e respeito à sua torcida. Por isso, nessa quarta-feira, 19/8, às 14 horas, o Gaviões da Fiel, camisa 12, pavilhão 9, Estopim da Fiel, Coringão Chopp, Fiel Macabra, estarão na sede do Ministério Público, na rua Riachuelo, número 115, na Sé, para manifestar apoio ao trabalho do Ministério Público e requerer a imediata efetivação na intervenção judicial no clube, com a torcida ao lado do MP nessa luta. É importante destacar que esta não será uma ação de protesto, confronto ou qualquer manifestação de desordem. Trata-se de um ato pacífico e simbólico que demonstra responsabilidade ao solicitar que os órgãos competentes analisem a situação do clube e adotem as medidas cabíveis. Na quinta-feira, 20/8, estaremos apoiando os jogadores visando a partida pela Conmebol Libertadores, mas não deixaremos de protestar nas arquibancadas. E no sábado, 22/8, convocação geral para protesto em frente ao Parque São Jorge, a partir das 10 horas da manhã, onde estaremos pedindo a saída de todos aqueles que ainda fazem mal ao glorioso Corinthians. Contamos com a presença da fiel torcida e de todos que compartilham desse sentimento para participarem dessas mobilizações. Nossas manifestações serão realizadas de forma pacífica, demonstrando a união e a força da torcida, que luta por um Corinthians mais transparente, democrático e livre dos interesses políticos que tanto prejudicam o clube. O Corinthians é do povo, chega de conchavos, chega de politicagem, intervenção judicial já, fora todo mundo. Então, forte nota do Gaviões da Fiel, com outras organizadas, e agora protestos, fortes protestos estão marcados. A minha opinião quanto a essa nota do Gaviões, em conjunto com outras torcidas organizadas, é a seguinte: sensacional. Para mim que falo de intervenção judicial há muito tempo para vocês, e
quando eu já vinha falando de intervenção judicial, é porque realmente era o único caminho. Finalmente agora estamos vendo que realmente a maioria está entendendo que essa é a única saída, é o único caminho. Então estamos falando das principais organizadas do clube declarando apoio a uma intervenção judicial. É um Corinthians que vamos colocar aí desde 2007, que vem tendo a sua dívida aumentando cada vez mais. Hoje, pelo que se fala, na casa de quase 3 bilhões. Para mim, quando fizer uma auditoria completa, passa de 5. Então não dá mais para o Corinthians continuar assim. É um Corinthians que, como eu disse, vem sendo pessimamente administrado. E a atual gestão segue piorando as coisas. Empréstimos, antecipações de receitas. Vejam só, salários não estão conseguindo serem pagos. Então, protestos marcados, declaração apoiando a intervenção judicial, protestos marcados. Essa nota do Gaviões com as outras organizadas já causou abalo no Parque São Jorge. As pessoas que, claro, estão ali dentro do Corinthians, mas que trabalham contra o clube. Então, o momento é esse, o momento de união, todos nós nos unirmos e, claro, pedir a intervenção. E destacando, o que vai ter em frente ao Ministério Público não é reclamação, não é nada voltado para desordem, como está na nota, e sim apoiando para que o Ministério Público decrete a intervenção no clube. Vamos aguardar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre ele, Memphis. Finalmente a novela Memphis está chegando ao fim após o Conselho de Orientação aprovar a renovação do contrato. O Memphis está de volta aos treinos, está de volta ao dia a dia no CT Dr. Joaquim Grava e agora acreditamos que é questão de tempo para o Timão anunciar oficialmente a permanência do jogador. Finalmente, o Memphis está caminhando para ter o seu anúncio oficial para permanecer no Corinthians por mais 2 temporadas. Foram aí meses e as últimas semanas muito intensas para finalmente chegarmos a esse momento. Lembrando que há uma semana atrás, na terça-feira, dia 11, o Corinthians subiu uma nota anunciando que não iria renovar o contrato do jogador. E aí, muitos protestos para os lados do presidente Osmar Stabile, que rapidamente tomou a decisão, voltou a negociar, até que o Osmar Stabile mandou para o CORE a decisão do CORE aprovar ou não a renovação do jogador. A votação aconteceu na segunda-feira, dia 17. Foram mais de 3 horas de reunião, até que o fim da votação ficou 6-6 e o presidente do CORE, o Miguel Marques, foi quem deu o voto decisivo e aprovou a permanência do Memphis. Com a aprovação do CORE, o Memphis já está de volta ao CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira, dia 18, para iniciar as atividades, reiniciar as atividades com os companheiros e, claro, o Memphis já à disposição do Fernando Diniz para jogar o jogo da volta das oitavas de final da Libertadores da América. Claro que existem todas as questões de ritmo de jogo e absolutamente que o Memphis tem que sair novamente no bid, estar com a documentação regularizada para, enfim, ele ficar à disposição do Diniz para o jogo de quinta-feira, dia 20, pela Libertadores da América. Mas agora tudo caminhando para ser resolvido. Claro, vamos aguardar o anúncio oficial do Corinthians, mas finalmente essa novela está chegando ao fim após aí meses e semanas de muita batalha para que finalmente essa renovação aconteça. Então vamos aguardar todas as confirmações oficiais do clube, mas por enquanto é isso. O CORE aprova, Memphis volta aos treinos e agora resta aí o anúncio oficial do clube. Vamos continuar aguardando. Antes do Corinthians anunciar oficialmente, eu ainda vou manter para vocês a palavra cautela, mas agora o Memphis já está de volta aos treinos no CT, então acredito que agora é questão de tempo.
A minha opinião quanto ao Memphis finalmente estar de volta aos treinos do CT Dr. Joaquim Grava é a seguinte: finalmente uma decisão correta na diretoria do Corinthians. Subiram a nota, anunciando a não renovação, justificando saúde financeira, uma matemática minimamente péssima que foi feita, ou uma justificativa totalmente fora da realidade. Enfim, voltaram atrás depois dos fortes protestos, a ameaça em o jogador cobrar algo na casa de 200 milhões do clube, e tudo caminhou para um acerto, destacando o Memphis que quis voltar, o Memphis que quis o acerto. Ah, será que o Memphis vai se dedicar? Eu acredito que sim. Foi no Gaviões, olhou nos olhos de cada um que estava lá, e claro, o Memphis está vendo o apoio de nós torcedores. Quem me acompanha sabe o tanto que eu falei para vocês que o Memphis tinha que renovar. E finalmente as coisas estão caminhando para isso. Vamos aguardar o anúncio oficial do clube, que deve acontecer nas próximas horas. Sinceramente, eu não vejo mais nenhuma barreira. E os políticos, capitão? Os políticos nesse momento não estão se conformando. Os que fizeram a politicagem pela não permanência do jogador. Mas venceu o lado correto, venceu a parte correta. Não teria o menor cabimento o Memphis não permanecer no Corinthians, com transfer ban, sem condições de contratar. Então, vamos aguardar o anúncio oficial, Memphis de volta aos treinos, e agora só resta o anúncio oficial, que eu acredito que deverá acontecer a qualquer momento. Mas finalmente, tudo resolvido, mas vamos aguardar o Corinthians anunciar oficialmente a renovação do jogador. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo, e também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera, valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!